Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui dentro do mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido mini índice futuro brasileiro, o que ele vai fazer na segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Qual é as previsões, quais as movimentações, se nós vamos comprar, se nós vamos vender, onde estão os nossos alvos. Tudo isso nós veremos neste vídeo de hoje. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader especulador profissional e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo nesta aula aqui de hoje, eu preciso da sua participação de duas formas. A primeira delas é para você que está chegando agora, se inscrever neste canal. Bem aqui, ó, você vai clicar para se inscrever e aproveita também que você está se inscrevendo, clica neste sininho para ativar as notificações e você receber e ficar por dentro de todos esses nossos conteúdos que são criados pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. Já temos mais de 435 vídeos referentes ao mercado, todos voltados para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 e de fato poder viver do mercado financeiro. Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e a segunda participação importante é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui neste vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando muito e não custa absolutamente nada para você. Então, clica aí no like, aperta o botãozinho aí, aperta o dedo, toca, clica, faz tudo para deixar o seu like aqui neste vídeo, tá? É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar este conteúdo para um nível maior de pessoas que são interessadas em lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. Então, galera, bora para o conteúdo de hoje? Como vocês sabem, hoje é sábado, dia 30 de setembro de 2023 e sábado é aquela nossa análise mais completa, que vale muito, mas muito mais que vários conteúdos que são cobrados aí afora, mas você tem gratuito aqui neste canal. O que nós vamos analisar hoje? Nós analisamos vários indicativos que corroboram para a movimentação do índice. Nós temos uma planilha quantitativa, nós temos uma planilha de fluxo, um painel de indicadores único e exclusivo aqui desse canal, você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Não é à toa que nós estamos a mais de 200 análises consecutivas, falhamos algumas vezes devido à viagem, 2 dias aqui, mas enfim, nós estamos a mais de 200 análises juntos, sendo feitas, previstas, visualizadas, estudadas, analisadas diariamente. E em mais de 200 dessas 215 que já foram feitas, nós acertamos a movimentação e não é à toa. Então eu te convido que você assista esse vídeo com atenção até o final. Primeira coisa que nós vamos analisar agora é o nosso painel de indicadores. Aí você vai me perguntar assim, Lucas, o que é este painel de indicadores que você está dizendo? Um segundo, eu já vou te explicar em detalhes tudo que passa no painel de indicadores, como que nós analisamos o que é, por que ele foi feito e como você pode usar ele aí no seu operacional, tá bom? Então vamos lá, ó. Indicadores 29/9, que foi os indicadores até sexta-feira. O que são esses indicadores? Cara, nós analisamos aqui 3 indicadores, são eles: Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Esses 3 indicadores, eles são da família osciladores, ou seja, eles mensuram a oscilação do ativo baseado no time frame selecionado dentro de um período que você escolhe, tá? Nós analisamos esses 3 ativos em duas classes, esses 3 indicadores em duas classes de ativos. Nós dividimos assim, ó, time índice e time dólar. Time índice são os ativos que andam junto com o time índice, ou eles ajudam o índice a andar, ou eles andam porque o índice andou. Então são ativos do mesmo time. Quais são eles? Índice futuro, o índice Bovespa, o índice Small Caps, o índice financeiro da B3, a Vale, a Petrobras, o Itaú, BOVA11, EWZ e o 6L.
São ativos que, cara, são irmãos, andam juntos, de mão dadas. Então, se eles estão na mesma direção, ajuda a corroborar a nossa análise. Na contraparte, contra esse time, nós temos o time dólar. Quais são os ativos que correspondem ao time dólar? Preste atenção aqui, ó. São eles: dólar futuro, juros futuro, inflação futura, DXY, que é o índice do dólar globalmente, e o índice de moedas convergentes com o Brasil, tá? São índices de moedas correlacionadas com o Brasil. Um exemplo: dólar australiano, peso colombiano, ien, México, Austrália, África do Sul e Colômbia. São os países que a sua moeda tem mais paridade com a moeda brasileira. Tá? Então são índices de moedas correspondentes ao Brasil. Esses itens correspondem ao time dólar, que ele anda na contramão do índice. Um exemplo: quando o índice está subindo, o time dólar está caindo. E vice-versa, quando o time dólar está subindo, o índice está caindo. Então, quando os dois estão na direção oposta, é uma confirmação que a nossa análise está certa. Tá? Então, calma aí que você já vai entender com mais detalhes. Deixa eu tomar uma água aqui. 3 indicadores: Money Flow Index e IFR estocástico lento, em duas classes de ativos, separados em dois times: time índice, time dólar, beleza? Em vários períodos gráficos, porque vocês sabem que o mercado financeiro ele é fractal. Tudo que acontece no macro também reflete no micro, acontece no micro. O que está acontecendo no micro é um reflexo do macro. Então nós analisamos esses indicadores dentro desses ativos em vários períodos gráficos. Um exemplo: 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, diário e semanal. E a gente separa aqui agora, semanal, diário e 60 são os time frames maiores. Os 5 e o 15 são aqueles time frames mais rápidos, que são as movimentações mais curtas. Então a gente separa os 5 e o 15 nos time frames menores, 60 diário e semanal nos time frames maiores. Como os indicadores, preste atenção, ó, como esses indicadores são da família osciladores, ou seja, eles medem a oscilação do ativo baseado no tempo gráfico que você está olhando dentro do período que você escolhe, eles oscilam, a oscilação é de 0 a 100. Então preste atenção, à medida que o indicador está mostrando que esse ativo está na casa do 90, quer dizer que o único caminho que ele tem é para baixo, que ele já oscilou demais para cima? Não. Quer dizer que, caso ele caia, ele está no 90. Qual que é o limite de cima? 100. Do 90 ao 100, eu tenho um espaço de 10. Do 90 ao 0, eu tenho um espaço de 90. Ou seja, eu tenho muito espaço para andar. Então, o que eu fico esperto? À medida que o ativo me mostra que ele vai para baixo, eu sei que ele pode ir bastante, porque pelo histórico de oscilação, ele tem muito espaço para ele andar. Então a gente analisa o painel de indicadores dessa forma. E ao inverso, a mesma coisa. Se o ativo oscila de 0 a 100, limite máximo e mínimo, à medida que o ativo está próximo do 10, ele pode continuar caindo? Pode. Mas caso ele comece a subir, ele tem muito espaço para subir. Que ele está no 10 até o 100, tem bastante espaço para andar. Se ele for cair, pode cair? Pode. Do 10 até o 0 tem um espaço pouquinho para andar. Então, assim, mais ou menos assim que a gente analisa aqui o painel de indicadores, tá? Analisando o Money Flow e IFR estocástico, a gente tem uma média. E a gente faz uma média dos time frames menores e dos maiores, e a gente faz esse resumão aqui. Neste resumão, visualmente, ó, você já sabe o que vai acontecer com o ativo. Visualmente, índice, time frames menores estão estourados para a venda, ou seja, eles têm bastante espaço para cair nos time frames menores. Agora olha nos time frames maiores, o ativo está mais neutro. Quando o ativo está mais neutro, ele tem tanto espaço para subir quanto o mesmo espaço para cair. Ele tem força de ambos os lados. Quando o ativo está ali próximo do 80, ele pode continuar subindo? Com certeza. Mas, pelo histórico de oscilação, é mais fácil que ele caia. Ou seja, ele tem bastante espaço para cair. Mas por que? Você tem que prestar atenção em algumas coisas. Mas por que isso aconteceu? Olha o índice. Deixa eu colocar de lado aqui. Olha o índice nos 5 minutos. Na sexta-feira. O que aconteceu sexta-feira?
Depois das 3 horas da tarde, o índice subiu, provavelmente sem volume. Ó. Não, até que foi com um voluminho legal. Ó. O índice subiu. Ele, né, a gente veio, vamos ver o que aconteceu na semana, só para vocês entenderem o indicador. Né? A gente vinha caindo aqui mais ou menos 8 dias consecutivos de queda, 2 dias o índice respirou da caída. Ele fez um pullback, uma retração de 2 dias. Na sexta, abriu com gap de alta, veio pegar liquidez aqui no ajuste e depois subiu 1.000 pontos em 3 horas. Se eu estou 3 horas subindo, claramente que os indicadores 5 e 15 vão estar, olha aqui entre parênteses, ó, estressados na venda, tá? Ou seja, muito provável que se ele continuar subindo, ele venha fazer um pullback aqui para fazer o pivôzinho de alta. Beleza? Calma, isso a gente vai ver aqui ao longo deste vídeo. Só quero que você entenda o painel de indicadores. Primeira coisa que você tem que entender. Quando a gente olha para o time dólar, olha só, nós não temos nenhuma direção definida. Todos os time frames estão voltados para o quê? Para a média. 50, 40, 60. Então a gente tem time dólar na média, time índice mais vendedor nos time frames menores, porém neutro nos time frames maiores. Então, painel de indicadores, a gente tem um cenário neutro para a semana que vem. Beleza? Deixa o painel de indicadores de lado. Ao longo deste vídeo, a gente vai consultando ele. Segundo item que nós temos que analisar para fazer esse cenário semanal que nós fazemos todos os sábados. Nós temos que analisar agora o volume profile. Cara, que é um dos melhores indicadores do mercado financeiro. O volume profile, para você que está chegando agora ou não conhece, não se preocupe. Ele mede o volume negociado pela faixa de preço. Presta atenção, ó. Volume financeiro é diferente. Volume financeiro, ele mede o volume daquele período, daquele frame, daquele período visual que você tá. Um exemplo, se a gente colocar o volume financeiro aqui embaixo, ó, o que ele mede? Ele mede o volume negociado naquele candle de 5 minutos. Quando eu coloco o volume profile, ele mede o volume no preço. Volume financeiro, volume no tempo, volume profile, volume no preço. Beleza? Claro, entendido? Deixa eu só ver se ele está aqui. Porque eu preciso que este volume profile esteja visível aqui neste. Trabalhar, meu filho? Não quer trabalhar aqui não. Não tem problema, a gente marca ele aqui. Ó. O volume profile, ele mede o volume negociado na faixa de preço. O que nós negociamos no mercado financeiro, né? Você pode pensar assim, Lucas, depende. Nós negociamos empresas, nós negociamos moeda, nós negociamos juros, nós negociamos commodities. Mas tudo, cara, se resume a uma única coisa, em 90% dos casos. Todo mundo está aqui no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Então, o que nós negociamos? Nós negociamos o dinheiro. Todo mundo está dentro do mercado para ganhar dinheiro. Tem uma segunda opção que é para não perder dinheiro, que seria uma proteção, um hedge. São operações estruturadas para não perder dinheiro. Mas tudo se resume a quem? Ao dinheiro. Então, se eu tenho um indicador que ele me mostra quanto de dinheiro tem negociado em cada preço, olha a importância, olha esse ouro que a gente tem em mãos. Volume profile, um indicador que mostra onde o dinheiro está. E agora eu vou te dar a cereja do bolo. O preço ele vai se comportar de 3 formas, chegando num nó de volume, numa região muito negociada. O que é uma região muito negociada, Lucas? Ó, na tela, visualmente, você está vendo o volume profile por dia. São 8 dias que a gente tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui ó, a gente tem o acumulado desses 8 dias. Tá? Separado aqui verticalmente por dia e depois o acumulado aqui nos 8 dias. Um exemplo. Essa é a região mais negociada da semana inteira. Ó. Essa, tá? Como que o preço trabalha chegando próximo a essas regiões? Vamos fingir que o preço está aqui embaixo. Aqui, ó. Primeiro, preste atenção e anote. Primeiro, o preço
A região repele o preço. Se eu venho de baixo, isso aqui é uma resistência. Ele vai empurrar o preço para onde ele está vindo. Primeira forma que o preço trabalha quando ele chega nessa região. Segunda forma, o preço ganha a região, testa ela e continua o movimento. O que é isso? Uma bipolaridade. O que era uma resistência vira um suporte, o preço continua andando. Ele pegou mais força para continuar o movimento. Segunda forma que o preço trabalha dentro das regiões mais negociadas. Terceira forma, o preço está vindo de baixo, ele entra dentro da região, fica negociando dentro dela e depois toma um direcional, que pode ser na mesma direção que ele estava indo, ou pode ficar aqui negociando dentro e depois tomar um direcional na região que ele estava vindo, não que ele estava indo. Então são essas três formas. Uma resistência, pum, bateu, voltou. Uma continuidade do movimento, rompe, testa e continua. Ou lateraliza ali, consolida, acumula ou distribui e depois toma um direcional. Sempre, não existe outra forma. O preço sempre vai trabalhar em uma dessas três formas, dessas regiões de volume. Então o que a gente faz aqui todos os dias e semanalmente? Nós marcamos essas regiões de volume. Como que eu gosto de marcar? Eu gosto de colocar, como ela é uma região e não uma faixa de preço específica, o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar um canal horizontal. Aqui, ó. O que eu faço? Seleciono um canal e coloco da extremidade de baixo na extremidade de cima e coloco o meio do canal. Então eu sei que é uma range. O preço dentro do índice, ele trabalha numa faixa de preço, numa range. E eu gosto de marcar essa range com os canais horizontais. Eu faço isso nó de volume por nó de volume. Eu vou marcando todos os nós, tá? Todos os nós. Só não vou marcar agora, porque eles já estão marcados aqui. Depois eu vou marcar aqui, ó. Eu preciso que esse volume profile esteja visível aqui. Eu não sei por que ele não tá. Eu vou até colocar de novo, se ele aparecer até o final desse vídeo, aí a gente refaz ele aqui, tá? Vou colocar do zero, aí ó, apareceu. Deixa eu colocar 8 dias e coloca para aparecer o acumulado. Faz igual aí, ó. E aí ele demora um pouquinho mesmo para carregar tudo, tá? E depois ele aparece carregado, ó. Pronto. Vou fazer com vocês, agora vai ficar interessante, tá? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou remodular todos esses nós de volumes que eu tenho aqui, ó. Vou apagar esse, vou deixar uma linha aqui para me usar ela, copiar e colar, né? Mas vou apagar todos esses. E vou pegar um nó de volume novo. Vou copiar e colar aqui de cima mesmo. Deixa eu ver se a gente consegue puxar ele para cá. Se não, aí. E eu vou simplesmente, ó, marcar os nós de volume. Um nó, outro nozinho aqui, outro nozinho aqui, ó. Pouquinho maior esse. E aqui embaixo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é um nó maior, ó. Ele é tudo isso aqui, ó. Aqui e aqui. Você poderia colocar um canalzão desse tamanho aqui, que também serviria. Mas eu vou colocar só uma linha nele, tá? Isso aí é preferência. Aqui em cima também, ó, nós temos vários canais aqui em cima, ó. Vários. Eu vou marcar o principal, que é o meio deles. E os outros eu vou marco o meio dele. E os outros eu vou marcar só com uma linha, tá? Eu não gosto de deixar muitos canais próximos um ao outro, coladinhos, sabe? Porque daí perde a referência de preço. O preço precisa de espaço para ele trabalhar. Então esses aqui, ó, eu vou marcar com linhas, tá? Esse de cima, ó. E depois esse aqui, ó. Pronto. Tá? Ali eu tenho outro, ó. Tem um bem aqui, ó. Até o preço respeitou ele lá, ó. Então esses são os canais que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana.
Lá em cima eu não mexo, são os canais antigos. Eu até perdi minhas referências, eu tive que redesenhar um monte de coisa. Cara, lembra aqueles canais que a gente estava trabalhando na terceira perna, na quarta perna, depois no ABC? Perdi todos, cara, do índice e do Ibov. Meu computador é doido, de vez em quando ele faz essas coisas. Mas não tem problema, a gente refaz tudo e aí faz até melhor. Então, beleza, o que você faz agora? Marca todas as regiões de volume na semana, no acumulado da semana, que são regiões que o preço vai trabalhar de uma dessas três formas que eu acabei de te explicar. Sabendo disso, você vai facilitar a sua tomada de decisão. Então, beleza? Ó, painel de indicadores, já falamos agora, volume profile, já falamos, já marcamos as regiões. E agora o terceiro item que nós precisamos analisar, que é baseado em quem? Os titãs do mercado financeiro. Quem são eles? Não se preocupe, eu te falo. São eles. Charles Dow, Nelson, Ralph... Calma aí que eu confundi agora. Charles Dow, Ralph Nelson Elliott, Fibonacci e Richard Wyckoff. Leonardo Fibonacci e Richard Wyckoff. São os caras que há mais de 100 anos atrás eles criaram as teorias do mercado financeiro, ou seja, eles decifraram como o mercado financeiro funcionava, trouxeram teorias à tona e tudo que acontece hoje dentro do mercado financeiro são baseados nesses caras. E eles são chamados de titãs do mercado financeiro. Charles Dow, Nelson Elliott, Richard Wyckoff e Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci foi o matemático que criou a sequência de Fibonacci, né? Aquele número de ouro, aquela proporção áurea. Beleza? Então, cara, tudo que tem no mercado financeiro hoje derivam dos estudos desses caras. Então, nós analisamos eles, né? Charles Dow com as teorias, as tendências de mercado, Nelson Elliott com as ondas e ciclos e contagem de mercado, Richard Wyckoff com manipulação do preço e volume financeiro ali, o VSA foi todo desenhado por ele, e o Fibonacci, como eu falei, aquela sequência matemática que a gente usa aqui nas projeções de Fibo e nas retrações de Fibo, né? Que aí a gente junta Nelson Elliott com ondas de Elliott, Fibonacci com sequência do número de ouro, e os ciclos das ondas de Elliott são baseados nessas projeções e retrações de Fibonacci. A gente junta uma coisa na outra e aí o mercado funciona de maneira muito mais fluida, tá? Não se preocupe, se você não conhece algum desses caras que eu te falei, fique tranquilo, porque aqui, ó, dentro do nosso canal Viver de Mercado Financeiro, eu criei uma playlist, é uma série, chama Os Titãs do Mercado Financeiro. Então, se você tem curiosidade e quer se aprofundar, tá aqui gratuito para você poder se aprofundar. Tem um episódio que conta a história de cada um desses caras. Quem são eles, onde eles nasceram, que contribuição que eles trouxeram para o mercado, qual foi a teoria que eles criaram, qual é o jeito certo de errar, o jeito errado de usar, quais são as regras e como você pode colocar isso dentro do seu operacional. Ou seja, é um baita curso transformado em série com 5 episódios completos de quase 1 hora cada um, detalhando tudo que você precisa saber sobre os fundamentos, os princípios e a base do mercado financeiro. Tá aqui, por enquanto, gratuito. Aproveite, tá bom? Então, o que a gente olha de fato? Resumindo tudo isso que eu estou falando, o que a gente analisa dos titãs do mercado financeiro? Cara, a gente analisa tendências. A gente está na tendência primária, secundária ou terciária. A gente está numa tendência de alta ou de baixa. Quais são as nossas referências que nós temos? Nossos topos, nossos fundos, nossos nós de volume, nossas linhas de tendência. Enfim, tudo isso baseado nos titãs do mercado financeiro. Nós não inventamos nada, tá bom? Nós juntamos algumas coisas e, claro, inventamos a nossa própria técnica, mas baseado sempre nos titãs do mercado financeiro, tá bom? Então, sempre eu gosto de olhar quem? O Ibov. Vocês sabem que, cara, o índice futuro não existiria se não existisse o Ibov. O Ibov é a nossa referência. O índice futuro nada mais é que o futuro do índice Bovespa. Então, o índice Ibov é o índice que compõe as 86 maiores empresas do Brasil que possuem capital aberto na Bolsa de Valores. É o índice que compõe todas essas empresas. E o índice futuro que a gente negocia diariamente, ele é o futuro desse índice. É o índice à vista acrescido de juros dentro do contrato vigente, do período, que é vencido de 2 em 2 meses.
Calma, se você está chegando agora, vai ser realmente muita informação, mas logo, logo, toda essa informação vai estar dentro da sua cachola e vai ser fácil e simples o entendimento. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de conteúdo, eu também estranhei e falei, meu Deus, é muita coisa, eu não vou aprender nunca isso. Mas, cara, com o passar do tempo, olhando para as coisas certas, vai ficar muito claro na sua mente tudo isso que eu estou falando. Confia em mim, que logo, logo vai ser simples e fácil todo esse conhecimento que você está adquirindo agora. Deixa eu tomar uma água que vai dando sede. Olhando isso, falando do Ibov, eu gosto de olhar os canais do Ibov e o ciclo que ele está. Nós do canal vínhamos monitorando um ciclo de mercado com essa referência. Ó. Esse fundo, esse topo. Fez onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Então ele fez o ciclo completo e impulsivo pelas ondas de Elliott, beleza? E depois de um ciclo impulsivo, o que eu preciso fazer? Um ciclo corretivo, que eu faço o que? Uma onda A, B, C. E nós vimos monitorando isso desde março de 2023, onde a gente acertou toda essa alta que o índice fez. Onde aqui a gente estava monitorando toda a queda que o índice vem fazendo nos últimos dias, tá? E agora, pode ser que fiz a quinta onda formando um fundo duplo para iniciar um novo ciclo de alta? Pode ser. Ou ainda não terminei e ainda estou fazendo aqui meu ABC. Esse meu ABC pode ser, presta atenção nisso aqui agora, ó, um pouquinho mais avançado. Esse meu ABC, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser onda 1, onda 2, onda 3. Um novo início de um ciclo de queda. Entenderam? Então, sempre que eu falo para vocês têm que prestar atenção nisso. Eu não sei se o mercado vai cair ou vai subir. Eu sei que ele pode cair ou ele também pode subir. E aí tá a cereja do bolo, presta atenção no pulo do gato. Se ele for cair, o que eu vou fazer? E se ele for subir, o que eu vou fazer? É a gente se preparar para as possibilidades que o mercado financeiro tem. Então, nós estamos dentro de um ciclo que pode ser um início de um ciclo de alta, um novo ciclo de alta, ou ele pode fazer agora um novo ciclo de baixa. O que vai determinar isso para a gente? Como o preço se comporta nas extremidades. Se ele vai romper topo e continuar o movimento, ou se ele vai romper fundo e continuar o movimento. Mas a gente está falando, pessoal, de uma extremidade a longo prazo de 5% do Ibov, mais ou menos 8 mil pontos. Cara, 8 mil pontos é muito ponto, a gente precisa só de 500 pontos por dia. Tá vendo que isso é uma tendência macro? E dentro do macro acontece vários micro movimentos. E é aí que a gente vai analisar como que o preço se comporta também no micro. Quais são as nossas referências no micro? Quais são as referências? Topos, fundos, referência básica de mercado, extremidades. Segunda referências, regiões mais negociadas. Região mais negociadas próximas do preço. Cara, acho que apareceu linha demais aqui, né? Ou não? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Regiões mais próximas do preço e regiões mais negociadas da semana. Ó. Então olha a minha referência. Ó. Topo, nó de volume, VWAP, 20, 200, ajuste. Olha o tanto de referência que eu tenho aqui, ó, que legal. E aí, o preço pode estar fazendo o quê? Impulsão, correção e uma nova impulsão. Pode fazer isso? Pode. A gente não sabe se isso vai fazer. Depende como o preço vai trabalhar dentro das nossas referências para nós analisarmos o que o preço de fato vai fazer, tá? Então aqui, ó, vamos olhar o Ibov mais uma vez. Quero que você se atente comigo aqui, ó. Preste atenção em referências, né? Possivelmente eu estou fazendo um ABC. Possivelmente eu fiz um fundo duplo para iniciar um novo movimento de alta. Ou eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa 3 é uma 3 estendida.
que eu tenho um ciclo de também aqui de impulsivo. Também posso ser isso. Só vou saber quando ele perder essa referência ou essa referência. Enquanto ele está trabalhando aqui, pode ser qualquer coisa. Tá? Beleza? Show. Dessa linha de tendência aqui, ó. Dessa linha de tendência toda aqui, ó. Nós já perdemos a tendência principal de alta. Claramente a gente já sabe disso faz dias, né? Posso romper, testar e continuar um movimento de queda fazendo essa possível terceira onda estendida, que dentro dessa terceira onda também tem um ciclo completinho, tá? Ou posso ter feito um fundo duplo nessa ABC para iniciar um novo movimento de alta. Isso no macro. Olhando aqui, quantitativo, toda essa onda aqui, ó, posso romper, testar e continuar o movimento, ó. Tá vendo? São as possibilidades que eu falo para vocês que a gente precisa ficar atento. Beleza? A gente tinha várias outras aqui, né, que eu perdi com... A gente tinha essa aqui, ó. Essa quarta onda aqui, ó. O preço estava trabalhando dentro dela ainda, ó. Saiu um pouquinho, saiu um pouquinho, saiu um pouquinho, mas não conseguiu trabalhar fora dela ainda, né? Nós tínhamos essa linha aqui, ó, que o preço tentou trabalhar fora também, mas depois voltou. Tá? São as referências. Ainda não marcou nenhuma referência nova grande, tá? A gente precisa ficar atento no que pode acontecer. Baseado nisso, eu já vou dar uma colher de chá para vocês e vou falar o que vai acontecer na segunda-feira. Na segunda-feira, nós temos aqui, ó, regiões importantes para trabalhar. Aqui, ó. 20, VWAP, nó de volume. Segurou aqui, pode romper topo para buscar lá o fechamento desse gap aqui, ó. Beleza? Daqui onde a gente está agora até lá em cima, nós temos mais ou menos 2.000 pontos. Então é ponto pra caramba, dá pra pôr muito dinheiro no bolso. Ou o preço pode recusar essa região e buscar liquidez mais abaixo, ou até romper fundo. Mas daqui você pode pensar em compra, se ele defender o preço, ou pode pensar em venda para romper estrutura e continuar toda a movimentação. Tá? Sempre rompe, testa, rompe, testa, rompe, testa. Por isso sempre trabalha assim, tá? Show? Então guarda essas duas possibilidades. Hoje é sábado. Amanhã muita coisa pode acontecer no mundo. Segunda-feira, enquanto nós estamos fechados, a China está funcionando. O mercado europeu está funcionando. Então muita coisa acontece no mundo e nós estamos fechados. Por isso que você não pode perder o nosso sentimento de abertura que eu faço todos os dias no Instagram. Então você vai juntar essa análise de hoje com o sentimento de abertura que eu vou fazer segunda-feira e aí sim você sabe o que o mercado vai fazer e vai tomar suas decisões ali de compra ou venda, o que você quiser. Beleza? Então preste atenção agora. Painel de indicadores, já falamos. Regiões mais negociadas através de volume profile, já falamos. De onde o mercado está vindo, de onde ele veio, onde ele está e para onde ele pode ir, baseado nas tendências de ondas de Elliott, teoria de Dow, Wyckoff e Fibonacci, ok. Se ele abrir com gap de alto, com gap de baixo, nós temos que esperar o sentimento de mercado na segunda-feira, tá? O que nós vamos olhar agora? Nossa planilha quantitativa. A planilha quantitativa é muito interessante porque ela nos auxilia a acertar toda essa movimentação quando a gente está um pouco em dúvida. Por quê? O histórico se repete. Então, pela média de oscilação diária, a gente consegue entender quanto que o preço pode andar por dia. Pela média de oscilação da semana, a gente consegue entender se numa quarta-feira, que só tem mais 2 dias da semana, se o preço, a tendência dele é continuar o movimento para baixo ou continuar o movimento para cima ou reversão, baseado no histórico de oscilação da semana de todo o ano de 2023. É isso que nós analisamos do que? Na nossa planilha quantitativa. Tá? Eu vou abrir ela aqui para a gente analisar o que está acontecendo no histórico de dados. Quantitativa, análise de dados, tá? Ó, eu tenho aqui todos os pregões do ano, separados por dia da semana, dia do ano, máxima, mínima, abertura, fechamento, ajuste, volume, quantidade, blá blá blá. O que é a informação mais importante que eu quero que você saiba? Você não precisa saber de tudo isso, fica tranquilo. Eu já trago só o filé para vocês. Qual é
a média histórica da oscilação por dia. 1.900 pontos. Em média, o índice oscila do topo ao fundo. E agora eu te pergunto, quantos pontos a gente precisa fazer por dia para poder viver do mercado? Só 500 pontos, só 600 pontos. O índice oscila do topo ao fundo, em média, 2.000. Olha como é muito palpável e você não precisa fazer várias operações de 100 pontos, que é isso sim é loucura. Semanal. Qual é a média que o índice oscila na semana? Na semana, em média, o índice oscila 4.200 pontos. Em média. Teve várias semanas que o índice tinha oscilado só 2.000 pontos. E eu falando para vocês, pessoal, a média é de pelo menos 3, a média é 4.200. Mas pelo menos nas semanas ruins ele oscila 3.500. Ele ainda vai abrir as extremidades. O que é abrir extremidade? Ele vai romper um topo ou um fundo e abrir mais a pontuação para chegar nessa média da volatilidade histórica. Isso sempre acontece. Fica aqui que você vai ver isso acontecendo com frequência. E a média semanal. Quanto que o índice oscila em média por mês? 9.500 pontos. E preste atenção nisso aqui, ó. Quando a gente tem 3 meses consecutivos, como foram os últimos meses, de pouca oscilação, pode esperar agora meses de fortes oscilações. E sabe o que é mais legal ainda? Eu vou abrir para vocês o relatório de 2022. Deixa eu só ver onde ele está, que eu vou te mostrar em quanto que o ano passado o preço vinha oscilando em média por mês e quanto oscilou no último trimestre do ano. Só para você ter uma noção de como o preço se comporta nos últimos meses do ano. Aqui, ó, pontos do índice em 2022. Esse cara aqui, ó. Ó, meses de pouco movimento, meses de muito movimento. Novembro do ano passado bateu recorde de oscilação entre a máxima e a mínima do mês. Então nós podemos esperar, eu já estou falando antecipado para vocês, nós teremos próximos meses até fechar o ano, meses com bastante volatilidade entre entre a máxima e a mínima do mês. Isso é bom, porque a gente precisa de movimentos para poder fazer grana. E a gente tende a ter movimentos. Por quê? Porque esse trimestre que passou foi fraco de movimentação. E agora a gente pode ter força nas movimentações. E você viu esse tipo de informação primeiro aqui no Viver de Mercado Financeiro. Beleza? Olha o histórico dos meses anteriores. Olha o histórico desse mês e olha agora o que eu acabei de mostrar para vocês do ano passado. Bem provável que a gente vai ter meses oscilando mais de 10.000 pontos. E quando você sabe dessa informação, você consegue utilizá-la da melhor forma possível nas suas operações e eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Beleza? Então, histórico de oscilação no dia, 1.900. Na semana, 4.200. No mês, 9.500. O último trimestre do ano tende a ser meses voláteis, entre máximas e mínimas com amplitude maior. Combinado? Guarda essa informação. Porque outra coisa que a gente precisa analisar, já estamos acabando, fica tranquilo, já estamos chegando nos finalmente. Já temos 40 minutos de aula, a gente sempre faz uma horinha, falta aí uns 15 minutinhos e a gente encerra. Ó, outra informação importante que a gente precisa analisar. Nós analisamos a planilha quantitativa, agora eu quero te mostrar a planilha de fluxo. Cara, a planilha de fluxo é coisa linda. INDV e o INV é o contrato mini e o contrato cheio do índice, tá? Primeiro, o contrato cheio. Ó, contrato cheio. Aqui, pera aí que eu tenho que ver o que vocês estão vendo. Deixa eu dar o zoom. Ó, aqui como tá hoje e a diferença baseada em sábado passado. Então essa primeira coluna, como que estava o posicionamento dos players aqui dentro do contrato vigente, contrato V. Essa coluna é como está agora. E essa coluna é a diferença da semana, de sábado passado para sábado hoje. Qual foi a diferença que aconteceu? Um exemplo, Goldman
A Goldman comprou 5.925 contratos. A Merrill comprou 4.330 contratos. JP Morgan, 3.000 contratos. Tullett e assim consecutivamente no contrato cheio, tá? Olha quem vendeu. Itaú, Genial, Bradesco, Ideal. Isso é posição em aberto. Cheio não importa muito. Deixa ele de lado. Vamos olhar? Quem importa? Mini. Contratos do Mini. A mesma dinâmica, pessoal. Ó. Primeira coluna. Posicionamento dos players no sábado anterior. Segunda coluna, posicionamento dos players até sábado. E terceira coluna, qual foi a diferença? Como que eles fecharam a semana, baseado na semana anterior. Nós tivemos Ativa, a maior comprador da semana, 44 mil contratos. Toro, 43. Ideal, 41 e assim consecutivamente. Lembra que nós tivemos uma semana de queda? Merrill vendeu 40 mil contratos. Olha o Bradesco, 88 mil contratos vendidos. Beleza? Então você vai vendo quem montou posição, quem desmontou posição. Cara, olha o Bradesco. Já estava numa posição vendida grande, aumentou a sua posição vendida. Lembre-se que eu falei para vocês, isso é só o histórico deste contrato. Todas essas vendas que o Bradesco está fazendo pode ser referente a compras que ele fez nos contratos anteriores. A gente não monitora a rolagem de contrato. A gente só monitora o contrato vigente. Dentro do contrato vigente, o Bradesquinho aqui está com 400 mil contratos vendidos. Dentro do contrato vigente. Beleza? Então só para a gente ter uma noção como que tá os posicionamentos dos players na semana. Vamos olhar aqui como é que quem são os maiores players comprados e vendidos no cheio? Ó, dentro, lembrando, galera, é dentro do contrato vigente, tá bom? Pronto. Olha só. Bradesco, 400 mil vendido, Merrill, 114, UBS, 58, Capital, Terra, Guide, Goldman. Comprados, Toro, Morgan, Ativa, JP Morgan, XP, Tullett. Nenhum direcional muito definido, até a gente tá uma mescla aqui, um pouquinho mais vendido os gringos, né? Mas a gente tem gringos também fortemente comprados, como Morgan, JP Morgan e Tullett. Credit também, ó. Credit Suisse, tá? E é isso. Vamos monitorando diariamente como está o posicionamento, rebalanceamento da posição dos players no contrato do índice. Beleza? Para finalizar agora, só falta a gente dar uma olhada no calendário econômico da semana. Importantíssimo para nós, operadores do mercado financeiro, saber o que está acontecendo no mundo perante a calendário econômico. Então vamos ver essa semana o que nós temos de informação. Segunda-feira, nós temos feriado na China. Nós temos PMI aqui na zona do euro. Nós temos Boletim Focus e PMI no Brasil. PMI industrial também nos Estados Unidos. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então segunda-feira vai ser um dia legal de dados econômicos, tá? Na terça, ainda feriado na China, nós temos de dados econômicos importantes, ofertas de empregos JOLTS lá nos Estados Unidos. Diariamente a gente vai ver isso no nosso Instagram. Já na quarta, nós temos ADP, variação de empregos privados nos Estados Unidos, PMI composto no Brasil e PMI composto nos Estados Unidos. E quarta-feira o bicho vai pegar, hein? Fica de olho aqui na quarta. Quinta, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E sexta-feira, galera, nós temos payroll, né? Vocês sabem que payroll o bicho pega. Essa semana vai ser legal, cara. Essa semana eu acho que vai ditar o direcional do mês todo, sabe? Depois, como fechar essa semana, a gente bem provável que a gente vai conseguir acertar a movimentação do mês todo. Essa semana promete, tá? Início de trimestre, abertura é muito provável que a gente tem remontagem de posição para eles trabalharem o trimestre. E aí, o que acontece essa semana vai ditar o que vai acontecer no mês todo para a gente poder prever o trimestre, tá? Uma semana boa de dados econômicos para a gente, tá? A gente está ali no mercado neutro, a gente pode ir para cima ou para baixo, mas acredito que essa semana deu um direcional interessante para a gente, tá? Então, calendário econômico recheado.
Aproveitando que a gente está no Investing, vamos dar uma olhadinha na nossa carteira? O que é essa carteira, Lucas? Cara, são os ativos que eu gosto de acompanhar diariamente. Um exemplo, os contratos futuros americanos, S&P, Dow Jones, Nasdaq, DXY, VIX. Cara, os Estados Unidos é a locomotiva do mercado financeiro. Então, esses são os maiores ativos financeiros futuros do mundo. É importante que a gente fique de olho no que está acontecendo com eles. Isso reflete muito o que acontece no Brasil. Vocês viram essa semana, subiu os juros nos Estados Unidos, consequentemente subiu os juros no Brasil. Subiu os juros no Brasil, caiu bolsa. É tudo ligado, galera, é tudo interligado, tudo acontece por um porquê. E quando você consegue enxergar essa cadeia de ativos, fica mais fácil a sua leitura no mercado. ADRs, que são as nossas principais ações brasileiras negociadas lá na Bolsa Americana, a maior bolsa do mundo. Eu gosto de olhar as commodities. Vocês sabem que o Brasil é um país de commodities. E as duas maiores empresas do Brasil hoje, Petrobras e Vale, elas são empresas de quê? Empresas de commodity. Vale vende minério de ferro para a China. Petrobras produz petróleo. Então, como que está a cotação de petróleo no mundo inteiro? Impacta na Petrobras. Como que está a cotação de minério de ferro na China? Isso impacta no preço da ação da Vale, que vai impactar no índice, que é o ativo que a gente negocia diariamente. Então, tudo está interligado. Por isso que eu também gosto de olhar como que está a performance das commodities. E não só olhar as performances, mas entender o desempenho. Como é que ela está no dia, na semana, no mês, no ano? Como é que está a projeção de expansão da China para ver se o minério de ferro tem mais espaço para subir ou mais espaço para cair? Como é que está a oscilação dele no ano? Como é que está a oscilação dele na semana? Como é que está as outras mineradoras pares da Vale? Tudo isso a gente analisa aqui através do Investing, tá? Bolsas globais. Vocês sabem que 70% do volume financeiro negociado na Bolsa Brasileira é proveniente de capital estrangeiro. O estrangeiro manda no mercado financeiro brasileiro. E, sabendo disso, é legal a gente entender como que eles visualizam o Brasil. O Brasil está caro ou barato perante as outras bolsas mundiais? Hoje em dia é muito mais fácil a globalização de investimento que antigamente. Hoje em dia, qualquer pessoa física pode negociar em quase todas as bolsas mundiais. Os grandes fundos de investimento também. Antes não, era um ou outro. Hoje não, hoje já é muito mais pulverizado isso. Então eles começam a olhar cada país como uma fonte de renda. Pô, o Brasil tá barato ou caro perante aos emergentes? A China. Pô, a China é meio obscuro, ninguém sabe o que acontece lá no fiscal e na política da China. Então não vou investir meu dinheiro lá não. E no México? E na Arábia Saudita? E na África do Sul? E na Austrália? E aí eles vão montando as suas posições no mundo todo. E é interessante porque nós acertamos essa alta do Ibov de 20 mil pontos baseado nessa aqui, ó, nessa análise. Qual era o preço do Brasil perante todas as outras bolsas mundiais? E nós visualizamos que o Brasil estava o quê? Barato. Estava finalizando um ciclo de queda e podendo iniciar um ciclo de alta. Foi aí que nós acertamos toda essa alta da Bolsa Brasileira. Esses 20 e poucos mil pontos que ele vem subindo desde março. Baseado, um dos fundamentos foi aqui. Foi o histórico das bolsas. Nós éramos aqui, ó, em desempenho, a bolsa no ano que mais tinha caído. Nós tínhamos um preço por lucro lá embaixo enquanto as outras bolsas estavam caras. Beleza? Então, olhe para isso aqui, tá? Bolsas globais, ações brasileiras, performance, desempenho, commodity e ADRs e futuros americanos. Para finalizar agora, 5 minutinhos a gente já finaliza e vai embora nesse sabadão, se preparando para as operações do mercado financeiro da semana que vem, iniciando a semana na segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Eu sempre gosto de mostrar para vocês o Trading View, onde a gente analisa ali um cenário do Ibov, baseado ali em regiões que a gente trabalha desde o começo de 2020. E também nós analisamos o histórico de volume do ano, que a gente não consegue analisar no Profit, mas a gente consegue analisar isso no Trading View.
tá? Então o que eu gosto de mostrar para vocês? O Ibov, nós temos marcações no Ibovespa de regiões de barato e caro e ciclos de mercado que nós íamos monitorando, né? Nessas regiões vermelhas, o histórico desde lá o de 2019 são regiões caras que o preço tende a cair, regiões brancas, regiões neutras que o preço pode ir para qualquer lado e regiões verdes são as regiões mais compradoras do Ibov. E cara, a gente está em regiões mais vendedoras, mas isso vocês sabem há dias, né? Só que olha um padrão aqui, se ele girar para cima da média, segurar acima dessa consolidação, a gente pode ter um movimento altista. Ou, se ele segurar abaixo dessa consolidação, confirmando o movimento de baixa para fazer aquele 1, 2, 3, 4, 5 que eu estava explicando para vocês, tá? Olha o índice. Isso que eu gosto de mostrar para vocês, ó. É a última informação e a gente já finaliza. Fica aí, não vai embora. Ó, isso aqui, ó, no TradingView você consegue ver o volume negociado do ano inteiro. Então a gente sabe qual é a faixa de preço mais negociada no ano. 119.180 é o preço mais negociado deste ano inteiro. Será que a gente vai dar uma bicadinha lá e continuar o movimento de queda para vir nesse outro nó de volume buscar liquidez? Então visualmente, ó, você consegue ver como que estão as regiões de volume do ano inteiro. Você só consegue visualizar essa informação aqui no TradingView. Ó, o ano de 2022, ó, o preço mais negociado. Por isso que eu tenho ele marcadinho aqui. Ó. Todas as regiões mais negociadas do ano passado, VHA, VAL e nó de volume. Tudo mapeadinho aqui. Ó. A gente bateu muito próximo da VHA de 2023 para continuar o movimento de alta. Mas olha a 200 do diário aqui, ó, vindo empurrar o preço. Pode ser que a gente ainda venha testar ela, que também é o preço mais negociado do ano passado inteiro, que está coincidentemente trazendo essa confluência, preço mais negociado do ano passado com a média de 200 do diário. Então o preço pode vir testar aqui, que também é o que, galera? Esse suporte, ó, esse topinho anterior. Então a gente tem vários indicativos que mostram que o preço pode vir testar aqui embaixo, corroborando para aquela análise que a gente estava montando lá, daquele ABC, um possível perna 3 estendida na perna de baixa. Beleza? Galera, então só para finalizar, painel de indicadores, regiões mais negociadas através do volume profile, onde o preço estava, onde ele está e para onde ele pode ir, baseado nos titãs do mercado financeiro. Se o preço abrir com gap de alta, com gap de baixa e no preço, quais são as referências que nós temos próximo, quais são as nossas regiões, pontos de interesse, tá? Nós vimos planilha quantitativa, histórico de volatilidade, oscilação máxima e mínima, planilha de fluxo, montagem de posição de gringos, de players institucionais, comprados e vendidos. Vimos o Investing, TradingView e estamos aqui chegando ao fim da nossa análise de sábado. Caso eu tenha esquecido de contemplar vocês com algum conhecimento, por gentileza, deixa aqui, ó, no comentários desse vídeo no YouTube. Caso você tenha dúvida, se algo você não entendeu, interaja. Aproveite esse momento, essa oportunidade de perguntar e ter a sua dúvida sanada. Então deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha, ou um agradecimento, ou um xingamento, qualquer coisa que você quiser, mas deixe aqui a sua interação neste vídeo através de um comentário, um joinha, um ok, um valeu, bora lucrar, bora, enfim. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, assim nós conseguimos interpretar como é que está o termômetro, se vocês estão gostando, se está tirando dúvida, se não está, se tem mais dúvida e melhorar ainda mais o nosso conteúdo, pensando sempre em vocês que querem lucrar todos os dias no mercado financeiro, tá bom? Meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final, nos vemos no vídeo de amanhã, valeu!